like a 1, 2, 3. Saw you laughing, didn't notice me. Your blue sweater, messy golden hair. I just froze, I forgot how to breathe. Math class doodles hearts on my page. Wrote your name in a secret code language. Every glance feels like a sweet escape. Hope this daydream never fades away. Oi, crochê amores, tudo certinho? Aqui é a Gabi da Ateliê Gabi Crochê e hoje eu venho trazer para vocês a videoaula passo a passo desse modelo maravilhoso que é o modelo Cláudia. Gente, eu montei essa peça aqui para vocês com muito amor e carinho. Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula, tá? Tá bem explicadinha. Dou diquinhas para quem tem um ponto mais largo, dou dicas para quem tem um ponto mais apertado. Vamos lá para as informações aqui da minha peça? A minha peça, ela tem 77 de comprimento por 54 de largura. Então, ficou assim um tamanho excelente. O peso total da minha peça foi de 403 gramas. Mas eu vou passar aqui para vocês agora as cores que eu utilizei, tá? E a gramagem por cor, porque assim, eu fui tirando a gramagem ali de cada cor aqui gastas nesse tapete. Então, aqui na minha peça, eu trabalhei com as seguintes cores: rosa chá, cru, verde folha da Barroco e o astúcia da Barroco também, tá? Eu gastei aqui no meu rosa chá 207 gramas, no cru 150 gramas, no ponto V aqui que é o verdinho no folha, eu gastei 13 gramas e nas minhas tulipinhas eu gastei 33 gramas, que me deu um total de 403 gramas na pesagem da minha peça, tá? E agora eu vou deixar vocês aí com a videoaula. Vamos iniciar aqui a nossa aula. Para iniciar, eu já vou começar fazendo a minha laçadinha inicial. Ó, vou prender aqui, ó, vou apertar bem o meu nozinho para não escapar. Vou dar uma apertadinha aqui, ó, a gente ficou com uma laçadinha na agulha. Vou subir 19 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Então, depois que a gente fez aqui as nossas 19 correntinhas, como eu falei pra vocês, como eu trabalho com uma correntinha, eu pulo um ponto de espacinho, tá? Se você trabalha com 2 correntinhas de separação, você vai fazer um total de 22 correntinhas e vai seguir o mesmo padrão que eu vou ensinar aqui pra vocês agora. E façam sempre, gente, as correntinhas iniciais de vocês um pouco mais larguinha, não faça apertado demais para você não ter dificuldade na hora de voltar trabalhando. Então, agora eu vou laçar o meu fio, ó, vou laçar o meu fio. Eu não vou contar essas laçadinhas que estão aqui na minha agulha, eu vou contar as correntinhas. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e na 7ª vou introduzir aqui a minha agulha, vou puxar o meu fio e vou fazer um ponto alto. Vou no próxima correntinha, um ponto alto. Vou na próxima, um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou pular um de base. No meu caso, eu estou trabalhando com uma correntinha. Se você está trabalhando com 2, você vai fazer 2 correntinhas, vai pular 2 de base e vai no terceiro. Aqui no meu caso, eu fiz uma correntinha, então vou pular um de base, vou no próxima correntinha e vou fazer aqui um ponto alto. Vou no próximo, um ponto alto. Vou na próxima, um ponto alto. Formei o meu grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo um de base, vou no próximo. Vou fazer aqui um ponto alto. Vou no próximo, um ponto alto. Vou na próxima, um ponto alto. Ficando dessa forma, uma correntinha, vou pular uma e venho aqui na última correntinha, que no caso foi a primeira de onde a gente iniciou, e vou fazer um ponto alto. Gente, dá certinho a contagem. Olha só pra vocês verem como que ficou a nossa primeira carreirinha. Ó, 2 espacinhos, sendo um espacinho na ponta e o outro no outro, tá vendo? Ó, dessa forma. E 3 grupinhos de 3 pontos altos. Dessa forma ficou a nossa primeira carreira. Então, agora, a gente vai iniciar a nossa segunda carreira. Eu vou subir 3 correntinhas que faz a vez do meu ponto alto. Eu vou girar o meu trabalho pro lado avesso. Vou laçar o meu fio, vou vir dentro do espacinho e aqui eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Formei aqui, então, o meu primeiro grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho e vou fazer
grupinho de 3 pontos altos. A gente vai trabalhar dentro dos espacinhos de correntinhas, tá? Os grupinhos de 3 pontos altos. No meu caso, eu estou fazendo com uma correntinha, mas você pode fazer sim o seu com 2 correntinhas. Uma correntinha, laço, vou pro próximo espacinho e aqui dentro eu venho e coloco novamente 3 pontos altos. Uma correntinha. Chegamos no último espacinho aqui, ó, que a gente tem na quina, né, no cantinho aqui, e vou fazer 2 pontos altos dentro do espaço. E aqui na terceira correntinha, ó, 1, 2, 3, na terceira correntinha eu vou introduzir a minha agulha, eu vou puxar o meu fio e vou fazer o meu terceiro ponto alto, formando aqui o meu grupinho de 3 pontos altos. Reparem que na carreira de baixo, na nossa primeira carreira, a gente tem nos cantinhos os espacinhos. Nessa segunda carreira, a gente tem grupinho de 3 pontos altos. E a gente vai trabalhar dessa forma, intercalando, tá? Uma carreira nos cantos, apenas nos cantos, tá? Vocês vão se basear. Numa carreira, a gente tem um espacinho, na outra, a gente terá o grupinho de 3 pontos altos. Aí, na outra, espacinho, na outra, grupinho de 3 pontos altos. Então, como a gente terminou aqui a segunda carreira, com um grupinho de 3 pontos altos, a gente vai ter que ter o espacinho. Como que eu vou ter o meu espacinho? Eu vou fazer aqui, ó, 4 correntinhas, não façam apertada, viro pro lado direito o meu trabalho, laço o fio, venho no espacinho de uma correntinha e aqui dentro desse espacinho, eu vou fazer 3 pontos altos, formando o meu grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho e aqui dentro eu venho e coloco 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, chegamos aqui no nosso grupinho de 3 pontos altos. No último ponto aqui, no terceiro ponto, eu tenho 3 correntinhas, eu venho no pezinho da correntinha de número 3, contando de baixo para cima, introduzo a minha agulha, puxo o fio e faço um ponto alto, ficando dessa forma aqui. Gente, muito simples, tá? Vou fazer aqui de novo com vocês. Agora que a gente tem um espacinho, a gente precisa ter o grupinho de 3 pontos altos. Então, eu vou subir 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho pro lado avesso e vou fazer 2 pontos altos dentro desse espacinho. Uma correntinha, vou no próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho, 3 pontos altos. E venho aqui no pé da terceira correntinha, contando de baixo pra cima, puxo aqui, ó, e faço o meu último ponto, formando o meu grupinho. E dessa forma, vocês irão fazer, gente, até ficar com um total de 21 carreiras dessa, ó. Então, agora a gente tem que fazer aqui ainda um total, tá? De 17 carreiras pra poder dar certinho, porque eu preciso de 21 carreiras. Então, eu vou virar, ó, vou virar o meu trabalho pro lado direito. Como é que eu sei que é o lado direito? Gente, porque a nossa primeira carreira, ela fica pro nosso lado direito, tá? Vou subir aqui 4 correntinhas, laço meu fio, venho no espacinho e repito aqui dentro desse espacinho 3 pontos altos para formar o nosso primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, vou no próximo. Grupinho de 3 pontos altos, uma corrente de separação, não esqueça de deixar a correntinha de separação, para que você possa trabalhar na carreira seguinte dentro dessas correntinhas, tá? Uma correntinha vem aqui, ó, ó, a gente tem 3 pontos altos, eu vou pular o primeiro, o segundo no terceiro, onde a gente tem as correntinhas. Na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, introduzo aqui, ó, o meu fio e faço mais um ponto alto. Fiquei com o espacinho nos meus cantinhos, tá? Então, vocês vão seguindo, fazendo essa intercalação. Ó, um espacinho, grupinho de 3 pontos altos, na próxima espacinho, na próxima grupinho, na próxima espacinho, na próxima grupinho e assim sucessivamente.
na 21ª carreira, tá? Que são a carreira de número 21, a gente vai terminar do mesmo jeito que tá nessa primeira aqui, ó, com espacinho, tá? Então, vocês prestem atenção, para fazer aqui tem que ser um total de carreiras ímpar. Quer fazer maior? Faça com 23, com 25, com 27, com 29 e assim sucessivamente. Lembrando que do mesmo jeito que começou, tem que terminar, tá? Ó, com os espacinhos nos cantinhos. Eu vou fazer aqui as minhas e aí eu retorno com vocês. Fiz aqui as minhas 21 carreirinhas, a minha base tá concluída, né? O centro do nosso tapete com 21 carreiras. E olha só, gente, do mesmo jeito que eu iniciei aqui, ó, no início, eu finalizei aqui no final com espacinhos, tá? E deu um total de 21 carreiras. Agora, a gente vai começar o corpo do nosso tapete. Eu vou trabalhar com a cor cru, tá? Vou fazer a minha laçadinha inicial aqui, vou apertar bem o meu nozinho para não soltar. E o que a gente vai fazer? Eu vou começar com ponto baixo. Eu ia fazer correntinhas, mas não vou começar com ponto baixo. Eu prendo bem aqui, ó, a minha laçadinha. Eu sempre gosto de começar nas laterais, gente. Eu nunca começo naquela parte que fica oval, tá? Seja ele com hélice ou sem hélice. Então, o que eu vou fazer aqui? Reparem que a minha base, ela está do lado direito, porque eu comecei e finalizei do mesmo jeito, com o espacinho nos cantos, tá? Com 21 carreiras, repetindo aqui pra vocês novamente. Com a laçadinha na minha agulha, eu venho aqui, ó, na lateral e vou introduzir a minha agulha, puxar o meu fio. Reparem que eu fiquei com 2 laçadinhas na agulha. Eu puxo o fio novamente e faço aqui um ponto baixo. Uma correntinha, volto no mesmo espacinho e faço mais 2 pontos altos, formando aqui o meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho. Não tem segredo, é só ir trabalhando dentro dos espacinhos de uma correntinha. Fiz aqui o meu segundo grupinho de 3 pontos altos, uma correntinha. Vou fazer novamente dentro do espacinho 3 pontos altos. E assim eu vou seguir trabalhando. Se eu estou trabalhando com uma correntinha, mas você aí pode colocar 2, tranquilamente, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo grupinhos de 3 pontos altos, onde a gente tem esses espacinhos aqui, ó, gente, na nossa base, tá? Ó, onde tem os espacinhos de correntinha, você vai colocando grupinhos de 3 pontos altos. Quando chegar aqui na última carreira, eu retorno com vocês. Fiz aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos intercalados por uma correntinha e a gente ficou com uma sequência de 9 grupinhos de 3 pontos altos, tá? Cheguei aqui na minha última carreira, onde a gente tem o último espacinho aqui, ó. Vou fazer uma correntinha, laço o meu fio, venho dentro desse espacinho e aqui a gente vai fazer o seguinte: 3 pontos altos, 2 correntinhas, volta no mesmo espacinho, 3 pontos altos. Aqui dentro, na curva, que será a nossa curva, né? Nossa parte oval, eu vou fazer um leque. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho. Três pontos altos. Chegamos aqui no nosso último espacinho, onde a gente tem que fazer vai ser a parte oval. Então, a gente vai repetir aqui o leque dentro desse último espacinho, tá? 1, 2, 3, 2 correntinhas, vou voltar aqui no mesmo espacinho e vou completar com 3 pontos altos para formar o meu leque. Ficando dessa forma. Uma correntinha, laço o meu fio, já vou aqui, ó, para a parte reta do meu trabalho. Olha só que a gente fez o leque, então, quando a gente sair do leque, já é a parte reta. Então, aqui dentro eu vou trabalhar grupinhos de 3 pontos altos. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho, grupinhos de 3 pontos altos. E assim você vai fazer, gente, ó,
Eu vou explicar para vocês fazer aí no de vocês, tá? Porque é só repetição do que a gente acabou de fazer. Na parte reta, onde tem os espacinhos de uma correntinha, vocês vão seguir fazendo grupinhos de 3 pontos altos. Quando chegar aqui, ó, na última carreira, aqui, ó, nesses espacinhos aqui, ó, do canto, vocês vão repetir leque, tá? Ó, a gente fez 2 leques de cá, nessa mesma direção, vocês vão fazer 2 leques, um de cá e um do outro lado, tá? Ficando desse mesmo jeito aqui, ó, vai ficar tipo retangular ainda a nossa base, certinho? Então, segue aí o de vocês, trabalhando dentro dos espacinhos, onde que a gente tem grupinhos de 3 pontos altos. Somente aqui nos cantinhos, tá? Da última carreira, que vocês vão colocar leque, leque, tá? Dentro dos espacinhos do canto, dessa forma aqui. E deixa eu falar pra vocês que eu esqueci de falar. Essa base aqui, ó, no rosé, no rosa chá, com 21 carreiras, no meu ponto, ela tem 33 centímetros, tá? Então, eu vou passando a medida pra vocês aqui, por centímetros. Somente as 21 carreiras do rosa chá, 33 centímetros no meu ponto. Depois, eu passo pra vocês quando a gente finalizar as 7 carreiras no cru, certinho? Então, façam aí o de vocês, eu vou fazer aqui o meu, e aí eu retorno com vocês pra gente poder fechar a nossa carreira. Fiz aqui toda a minha carreira, e olha só pra vocês verem que do mesmo jeito que ficou de um lado, ficou do outro, tá? Ó, desse lado de cá, a gente tem 2 leques, tá? Ó, no canto de cá, um leque, no outro lado, um leque. Desse lado de cá, a mesma coisa, um leque na ponta e um leque na outra ponta. E agora, a gente vai sair aqui do leque e ir para nossa parte oval. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou vir aqui, a gente tem um ponto baixo e uma correntinha. Na correntinha, vou introduzir a minha agulha, puxar o meu fio, prender com ponto baixíssimo. A gente vai caminhar com pontos baixíssimos até no espacinho de uma correntinha. Chegando aqui no espacinho de uma correntinha, vou subir 3 correntinhas que faz a vez de um ponto alto, laço meu fio e aqui dentro do espacinho vou repetir grupinhos de 3 pontos altos. Então, a nossa parte reta, ela sempre será da mesma forma, trabalhando dentro dos espacinhos de uma correntinha, grupinho de 3 pontos altos. Apenas onde vai ser a nossa parte oval, que terá ali, né, modificação, para que o nosso tapete fique oval. Então, aqui eu vou seguir fazendo grupinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha, em cada espacinho de uma correntinha que a gente tem da carreira de base. Carreira de base é sempre a carreira anterior à carreira que a gente tá fazendo. Então, eu vou fazer aqui até chegar no leque. Quando chegar aqui no leque, eu retorno com vocês pra gente começar a fazer a parte oval da nossa peça. Fiz aqui a minha parte reta, né? Vim aqui com 9 grupinhos de 3 pontos altos intercalados por uma correntinha. Repetindo aqui pra vocês que se vocês têm o costume de trabalhar com 2 correntinhas, vocês podem. Fiquem ao critério aí de vocês. Chegamos aqui no leque, eu vou fazer uma correntinha de separação, venho dentro do leque e eu vou repetir um leque, só que um leque modificado. Eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Ficando dessa forma aqui o meu leque. Esse leque dessa carreira será composto por 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou pro próximo espacinho, vou repetir aqui leque de novo. Fazendo 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho, 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto no mesmo espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha, chegamos aqui no nosso leque, do outro lado. Então, o que que eu vou fazer? Uma correntinha, vou vir aqui, 2 pontos altos, 2 correntinhas,
2 pontos altos. Ficando dessa forma aqui, ó, gente. Ó, aqui vai ser a nossa parte oval. Então, repare que quando a gente chega no leque, né, dessa parte de cima que a gente tá trabalhando agora, a gente vai fazer leque dentro de leque, só que um leque modificado. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Entre um leque e o outro, tem uma correntinha de separação. Então, aqui, gente, a gente ficou com um total de 1, 2, 3, 4, 5 leques nessa parte de cima, tá? A gente tem duas partes ovais, né? Duas retas e duas ovais. A gente tá trabalhando na primeira parte, onde vai ser a parte oval. Então, tudo que eu fizer desse lado de cá, tanto na parte reta aqui, quanto na parte oval, tudo que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro lado, tá? A gente tem que ficar igual. Então, nessa parte de cima aqui, a gente tem 5 leques de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Dessa forma, vai ficar a nossa primeira parte oval. Vou fazer uma correntinha de separação, laço, venho dentro do espacinho. E aqui eu já tô saindo do leque, então eu vou fazer grupinhos de 3 pontos altos, porque eu sei que é a minha parte reta. E assim, eu vou trabalhando dessa mesma forma, fazendo grupinhos de 3 pontos altos intercalados por uma correntinha em cada espacinho da carreira de base, até chegar lá no meu próximo leque. Quando chegar no próximo leque da segunda parte oval, eu retorno com vocês pra gente fazer junto novamente a segunda parte oval. Fiz aqui a minha parte reta, a gente ficou com um total de 10 grupinhos de 3 pontos altos intercalados por uma correntinha. Fiz aqui a minha correntinha de separação e a gente chegou no nosso leque da segunda parte oval. Então, eu vou laçar o meu fio dentro do leque, eu vou fazer novamente um leque, só que de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou pro próximo espacinho, 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto no mesmo espacinho, 2 pontos altos, uma correntinha, vou pro próximo espacinho, 2 pontos altos, 3 correntinhas, 2 pontos altos, uma correntinha, vou pro próximo espacinho, 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto aqui dentro do mesmo espacinho, 2 pontos altos. Reparem que a gente chegou aqui do outro lado, né? Onde a gente tem o nosso leque, novamente. Uma correntinha, vou repetir leque, dentro de leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. A gente vai sair aqui da parte oval, que é onde a gente tem um leque, fazendo uma correntinha, vou pro espacinho aqui que ficou faltando a gente trabalhar, vou fazer um grupinho de 3 pontos altos, uma correntinha, vou vir aqui onde a gente tem as 3 correntinhas, contando de baixo para cima, na terceira correntinha, de onde a gente iniciou a nossa carreira. Vou prender com um ponto baixíssimo. E olha só, gente, que vai ficando dessa forma aqui, ó. Tudo que eu tenho na parte reta de um lado, eu tenho na parte reta do outro lado. 10 grupinhos de 3 pontos altos intercalados por uma correntinha. Na nossa parte oval, a gente tem 5 vezinhos, 5 leques, no caso, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui será a nossa parte oval, então, tudo que eu tenho desse lado de cá, eu tenho do outro lado, onde será a nossa segunda parte oval. 5 leques, tá? De 2 pontos altos e 2 correntinhas. Olha só, que coisa mais linda que tá ficando a nossa peça. Agora, a gente vai trabalhar aqui 2 carreiras que serão iguais, tá? Então, eu vou fazer uma primeira aqui com vocês e vocês vão fazer essa comigo e mais uma, tá bom? Vou caminhar com ponto baixíssimo até o espacinho de uma correntinha. Deixa eu pegar todos os fios aqui para não ficar feio. 3 correntinhas, eu subi para fazer a vez no meu primeiro ponto alto, volto no mesmo espacinho e completo o meu terceiro ponto alto aqui, ó, fazendo um grupinho de 3. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho, grupinhos de 3 pontos altos.
Vou pro próximo, grupinho de 3 pontos altos. Vou pro próximo, grupinho de 3 pontos altos. Vou pro próximo, e assim vocês vão trabalhar. Gente, vai dar a volta por toda a peça de vocês, não tem modificação nenhuma. Em todos os espacinhos de uma correntinha, vai ter um grupinho de 3 pontos altos, tanto na parte reta, quanto na parte oval, aqui ó, dentro dos leques. Chegando aqui no leque, vai fazer um grupinho de 3 pontos altos. Eu vou fazer a minha parte reta aqui, tá bom? E quando chegar aqui no primeiro leque, eu venho só pra vocês não ficar com dúvida nenhuma nessa aula aqui, tá? De como fazer. Fiz aqui, ó, meninas, grupinho de 3 pontos altos, separados por uma correntinha, até chegar aqui no nosso lequezinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho dentro do leque. Vou fazer, normalmente, grupinhos de 3 pontos altos. Uma correntinha, vou pro espacinho de uma correntinha entre um leque e o outro e vou fazer grupinhos de 3 pontos altos. Tá vendo que não tem modificação? É a mesma coisa, gente, por toda a volta. É só grupinhos de 3 pontos altos por toda a carreira de vocês. Intercalados por uma correntinha sempre, tá? Então, fiz aqui o meu grupinho de 3 pontos altos, uma correntinha, tô dentro do leque, vou fazer novamente aqui dentro do leque, grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, vou pro espacinho de uma correntinha que a gente tem entre um leque e o outro, grupinhos de 3 pontos altos. Uma correntinha, vou pra dentro do leque, grupinho de 3 pontos altos. Tanto dentro do leque, quanto na correntinha de separação entre um leque e o outro, vai fazer grupinhos de 3 pontos altos intercalados por uma correntinha. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó, gente, por toda a volta, tá? Leque, grupinho de 3 pontos altos dentro. Espacinho entre um leque e o outro, grupinho de 3 pontos altos. Parte reta, grupinho de 3 pontos altos. Tudo que fizer de um lado vai fazer do outro, lembrando que é só seguir trabalhando em cada espacinho que vocês têm de uma correntinha, o grupinho de 3 pontos altos. Vai fazer essa carreira e mais uma, tá? No total serão 2 carreiras de bloquinhos de 3 pontos altos. Deu a volta por toda a peça de vocês, chegou aqui onde iniciou. Vai fechar na terceira correntinha, contando de baixo para cima, com ponto baixíssimo. Vai caminhar com ponto baixíssimo até a correntinha de espaço que a gente tem aqui. Chegou na correntinha de espaço, vai subir 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. E vai seguir trabalhando novamente grupinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha em cada espacinho que a gente tem de uma correntinha na carreira de base, tá? Então, por toda a volta, são 2 carreiras de 3 de bloquinhos de 3 pontos altos, tá? A gente tá fazendo aqui, ó, a primeira, eu vou fazer mais uma. Quando eu finalizar a segunda, eu retorno aqui com vocês. Fiz aqui as minhas 2 carreiras, a terceira e a quarta, sendo a repetição, tá? Olha só, por toda a minha volta, tá? Pela terceira e pela quarta carreira, eu trabalhei todas elas com carreiras de bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Ó, tanto na parte oval quanto na parte reta foram apenas bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. E agora a gente vai iniciar aqui a nossa quinta carreira. Fiz aqui, ó, a minha correntinha de separação, vou vir na terceira correntinha contando de baixo para cima, vou introduzir e vou prender fechando com ponto baixíssimo. Vou caminhar com pontos baixíssimos até a minha correntinha de separação, aqui no espacinho de uma correntinha, né? Vou subir 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, laço, volto no mesmo espacinho, e aqui dentro eu vou fazer 2 pontos altos, formando o meu grupinho de 3 pontos altos, tá bom? Agora, a gente vai trabalhando nos espacinhos de uma correntinha da carreira de base, bloquinhos de 3 pontos altos, intercalados por uma correntinha. Eita, eu vou fazer aqui uma correntinha e vou trabalhando, ó, em todos os meus espacinhos de uma correntinha. Vou mostrar aqui pra vocês, assim vai ser a nossa parte reta, onde a gente tem o espacinho de uma correntinha, grupinho de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Até a gente chegar nesse espacinho aqui, ó, que a gente tem
do leque, ó, nessa direção. Vocês vão se basear aqui, ó. Tá vendo o leque que a gente tem aqui na segunda carreira? Nessa direção aqui dele, no espacinho que fica em cima desse leque, a gente vai começar a fazer uma modificação para o nosso tapete não emborcar, tá? Então, aqui eu vou trabalhar na parte reta, grupinhos de 3 pontos altos intercalados por uma correntinha. E quando chegar nessa direção aqui, ó, do espacinho que fica acima do Vzinho, tá? Do leque, aí eu volto com vocês pra gente fazer essa modificação. Quando eu chegar aqui, eu vou voltar e vou contar com vocês com quantos bloquinhos de 3 pontos altos a gente ficou na nossa parte reta. Fiz aqui a minha parte reta e aqui na minha parte reta a gente tem um total de 8 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. E olha só que a gente chegou aqui, ó, na direção, ó, eu quero que vocês se baseiem nessa parte aqui, ó, a gente na segunda carreira que a gente tem o nosso leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Nessa direção, subindo aqui, ó, a gente vai ter o espacinho. Nesse espacinho, a gente vai fazer uma correntinha de separação, a gente vai vir dentro desse espacinho. A partir desse espacinho que fica na direção do leque da segunda carreira, a gente vai começar a trabalhar novamente o leque de 2 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos altos, 2 correntinhas, laço, volto no mesmo espacinho e 2 pontos altos, ficando dessa forma. Uma correntinha de separação, vou pro próximo espacinho, vamos repetir aqui novamente o leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, uma correntinha, ó, pulo o grupinho, vou pro próximo espacinho, vou repetir novamente o meu leque. Então, nessa parte oval aqui, a gente vai fazer leque, tá? Dentro dos espacinhos de uma correntinha, sendo o nosso leque 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Entre um leque e o outro leque, a gente vai ter uma correntinha de separação. Vocês vão fazer dessa forma aqui, ó, por mais... Ó, a gente fez 3 vezes, então vocês vão fazer por mais 6 vezes, que vai totalizar aqui um total de 9 Vzinhos, tá? Na nossa parte oval. Ó, na mesma direção que começou o nosso primeiro V, vai ficar o último Vzinho, que é o 9º, tá? A gente fez 3 e por mais 6 vezes, que é os 6 espacinhos que restam, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, repare que o sexto dá na mesma direção aqui do nosso Vzinho, tá vendo? Aqui a gente vai fazer os lequinhos de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos entre um leque e o outro, uma correntinha de separação, tá? Eu vou fazer aqui até completar os meus 9 Vzinhos. Quando completar, eu retorno aqui com vocês pra gente iniciar novamente a outra parte reta. Fiz aqui, ó, a minha sequência de Vzinhos, tá? Ó, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vzinhos, tá? De 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Entre um V e o outro, uma correntinha de separação. Eu quero que vocês olhem bem, tá? Que na mesma direção que eu comecei, eu finalizo o meu 9º Vzinho. Ó, dentro do leque, né? Na segunda carreira, a gente tem o leque. E na terceira, a gente tem o grupinho de 3 pontos altos. Na quarta, a gente tem o espacinho. Então, nessa direção do Vzinho aqui, ó, a gente vai começar o nosso primeiro Vzinho. E na direção desse outro Vzinho aqui, a gente finaliza o nosso 9º Vzinho, tá? A gente não tem segredo nenhum, é bem simples, bem fácil de fazer. Uma correntinha de separação e aqui no próximo espacinho a gente já vai voltar a trabalhar grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Uma correntinha de separação, o próximo espacinho, grupinho de 3 pontos altos. E assim vocês vão seguir fazendo até chegar lá do outro lado na mesma direção que eu mostrei pra vocês, tá? Do Vzinho da segunda carreira. Ó, vai fazendo grupinhos de 3 pontos altos em cada espacinho de uma correntinha. Quando chegar nessa direção aqui do Vzinho, que a gente tem um espacinho aqui, ó, nessa direção onde tá o meu V da segunda carreira,
Aí eu retorno com vocês pra gente repetir novamente aqui junto a nossa sequência de 9 vezinhos na parte oval. Fiz aqui a minha parte reta. Na minha parte reta a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. E aqui eu já fiz a minha correntinha de separação. Vejam que eu cheguei na direção do meu lequezinho da segunda carreira, tá? Então, aqui nessa direção que tá o meu espacinho, fiz a minha correntinha de separação, laço o meu fio, vou começar a fazer a minha sequência com 9 vezinhos de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, uma correntinha, vou pro próximo espacinho, vou colocar 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, novamente no mesmo lugar. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho, 2 pontos altos, 2 correntinhas, vou no mesmo espacinho, 2 pontos altos. E assim vocês vão seguir fazendo essa sequência, tá? Até completar um total de 9 vezinhos desse daqui, ó. 9 leques, tá, gente? Eu falo vezinho ou leque, é tudo a mesma coisa aqui, tá? Lembrando que entre um leque e o outro, a gente sempre vai colocar uma correntinha de separação. Então, vocês vão fazer por mais 6 vezes, vai ficar na mesma direção, tá? Ó, aqui do outro lado, onde a gente tem o nosso Vzinho, né? Nosso leque na segunda carreira, no espacinho aqui a gente finaliza o nono, tá? Então, eu já fiz 3 vezes, a gente vai fazer por mais 6 vezes e quando eu completar o nono aqui, eu retorno com vocês. Fiz aqui a minha segunda parte oval, ficando com 9 lequinhos, tá? Separados por uma correntinha entre um leque e o outro. Fiz aqui o nono e agora a gente vai sair da parte oval para entrar na parte reta. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho e sigo aqui trabalhando grupinhos de 3 pontos altos. A gente vai completar aqui os nossos 11 grupinhos de 3 pontos altos da parte reta de cima, tá? Que é onde a gente começa. Então, fica dessa forma. Ó, nas minhas 2 partes retas, a gente vai ficar, vou prender aqui com ponto baixíssimo, na terceira correntinha contando de baixo pra cima. Ó, na parte reta de cima e de baixo, a gente tem 11 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. E na nossa parte oval, do lado direito e do lado esquerdo, tá? O que que a gente tem? A gente tem 9 leques de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Entre um leque e o outro, a gente tem uma correntinha de separação. Agora, a gente já fez aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, a gente tá na nossa penúltima carreira na cor cru. A gente vai caminhar com pontos baixíssimos até o nosso espacinho de uma correntinha. Vai subir 3 correntinhas que faz a vez de um ponto alto, laço fio, volta aqui dentro e eu vou fazer grupinhos de 3 pontos altos. A gente vai seguir fazendo esses grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha até a gente chegar no nosso primeiro leque, tá? Da parte oval. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Na parte reta, vai caminhando normalmente com grupinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha em cada espacinho que a gente tem. Quando a gente chegar aqui, ó, no primeiro leque, tá? Eu volto com vocês, porque aqui a gente vai fazer novamente uma modificação. Fiz aqui a minha parte reta, a gente ficou com 8 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, a gente chegou aqui, ó, a gente tá no leque, tá? No espacinho antes do leque, a gente ainda faz o nosso último grupinho da parte reta de 3 pontos altos. Uma correntinha, agora dentro do leque a gente já começa a modificação, que é simples. Uma correntinha de separação, vem dentro do leque e coloca 2 pontos altos. Uma correntinha, vai no espacinho de uma correntinha entre um leque e o outro, 2 pontos altos. Uma correntinha dentro do leque, 2 pontos altos. Uma correntinha no espacinho entre um leque e o outro, a gente coloca 2 pontos altos. Então, essa é a nossa sequência nesse momento, tá? A gente vai fazer dentro do leque 2 pontos altos.
No espacinho entre um leque e o outro, 2 pontos altos, sempre intercalados por uma correntinha, tá? Não esqueça de fazer, ó, é 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos e assim sucessivamente, trabalhando dentro do leque e no espacinho que a gente tem entre um leque e o outro. A gente vai fazer, tá? E vai ficar aqui com um total de 17 grupinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Vai fazer esses 2 pontos altos separados por uma correntinha até a gente chegar aqui, ó, no nosso 9º leque da primeira parte oval, tá? Eu vou fazer aqui o meu, quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês. Fiz aqui os meus grupinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. A gente ficou com um total de 17 grupinhos de 2 pontos altos, tá? Então, essa aqui é a nossa parte oval, a primeira parte oval. Eu já vou pedindo desculpa pra vocês pelo sol aqui na mesa, gente, mas não tem o que eu fazer, tá? Como eu falei, meu espaço ele é um pouco reduzido e aqui pega um pouquinho de sol essa hora, ó. Fiz aqui, ó, o meu último grupinho de 2 pontos altos dentro do último leque aqui, eu vou fazer uma correntinha e agora no próximo espacinho a gente vem trabalhando a nossa parte reta com grupinhos de 3 pontos altos intercalados por uma correntinha. Em cada espacinho da carreira de base, a gente vai fazer um grupinho de 3 pontos altos. E assim você vai seguir fazendo, tá? Até chegar lá no primeiro leque da segunda parte oval. Quando chegar lá no primeiro leque, eu retorno com vocês só para dar uma explicadinha, para não ficar dúvida nenhuma. Fiz aqui a minha parte reta, a gente ficou com 12 grupinhos de 3 pontos altos intercalados por uma correntinha. E agora aqui, fiz a minha correntinha de separação, laço meu fio, a gente tá dentro do primeiro leque, né, da segunda parte oval, então aqui dentro eu venho fazendo grupinho de 2 pontos altos. Uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha entre um leque e outro, 2 pontos altos. Uma correntinha dentro do leque, 2 pontos altos. Do mesmo jeito que a gente fez na primeira parte oval, a gente vai fazer nessa segunda aqui, ó. A gente vai fazer até completar aqui 17 grupinhos de 2 pontos altos. Dessa forma, gente, ó, onde tem o lequezinho, a gente coloca 2 pontos altos. No espacinho entre um leque e o outro, 2 pontos altos, até chegar aqui, ó, no 9º leque, tá? Quando chegar aqui, vai fazer dentro do leque ainda, tá? A gente vai fazer o último grupinho de 2 pontos altos. Vocês contam, confere para ver se vai dar 17 grupinhos de 2 pontos altos, igual desse lado de cá. E aí, fez aqui o último grupinho, né, de 2 pontos altos, vai fazer uma correntinha e volta trabalhando na parte reta, fazendo grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Depois do leque, nesse primeiro espacinho, depois do último leque, já começa fazendo grupinho de 3 pontos altos separados por uma correntinha, até chegar aqui onde a gente iniciou. Quando chegar aqui, eu volto com você. Dei a volta aqui, ó, que faltava, meninas, fechei aqui, ó, onde a gente iniciou, na terceira correntinha, contando de baixo pra cima com ponto baixíssimo, e a nossa sexta carreira, ela foi o seguinte: na parte reta, a gente tem um total de 12 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Tanto na parte reta de cima quanto na de baixo é a mesma quantidade. E na nossa parte oval, dos dois lados, a gente ficou com 17 grupinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, a gente vai iniciar a nossa 7ª carreira. A 7ª e a 8ª carreira são a mesma coisa, tá? Então, aqui eu vou iniciar a 7ª carreira, tá? E é a última no cru, porque a 8ª eu vou fazer ela de destaque pra gente poder receber as tulipas, certinho? Então, vou caminhando com ponto baixíssimo até o meu espacinho. Vou subir 3 correntinhas, volto aqui dentro, faço um grupinho de 3 pontos altos. A nossa carreira é o seguinte: por toda a extensão, por toda a volta do meu trabalho, em cada espacinho que a gente tem na carreira de baixo, tá? De uma correntinha de separação, a gente vai trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos. Então, não tem diferença, tá? Da parte reta para a parte oval nessa carreira aqui. Toda ela é feita, trabalhada com bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. E assim vocês vão fazer, tá? Eu vou fazer aqui a minha, por toda a volta do meu trabalho. Em cada espacinho que a gente tem de uma correntinha aqui, ó, tanto na parte reta quanto na parte oval,
a gente vai colocar grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Eu vou fazer a minha quando eu chegar aqui, eu vou fechar com ponto baixíssimo, tá? E aí eu vou fazer uma troca de cor, mas aí eu volto pra mostrar pra vocês certinho como que eu vou fazer a minha troca de cor. Dei a volta aqui por toda a minha peça, fiz bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha por toda a volta, tá? E aqui a gente ficou com um total de 58 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Agora eu vou vir fazendo uma carreira de repetição. A 8ª carreira, ela é repetição da 7ª, mas eu vou fazer ela com destaque, tá? Então, eu vou fazer no rosa chá, que foi a cor que eu utilizei no centro do meu tapete. Vou prender aqui, ó, na minha agulha, vou apertar bem, que eu vou começar com ponto baixíssimo. Eu venho em qualquer espacinho de uma correntinha, qualquer um, porque como eu falei pra vocês, é repetição, tá? É todo grupinho de 3 pontos altos, por toda a volta. Veio aqui dentro do espacinho e sigo fazendo grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Deixa eu arrumar aqui pra mim poder pegar melhor no fio. Laço, vou pro próximo espacinho, um grupinho de 3 pontos altos. E assim vocês vão seguir fazendo, tá? Por toda a volta, onde tem um espacinho de uma correntinha, vocês irão colocar o grupinho de 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui o meu. Quando eu chegar aqui onde a gente iniciou, eu vou vir aqui na correntinha, a gente tem um ponto baixo, eu iniciei com ponto baixo. Se você tiver iniciado com correntinha, você vai na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, prende com ponto baixíssimo e pode cortar o seu fio, porque aí a gente já vai vir com multicolor verde, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu, vou dar a volta, onde eu tenho um espacinho de uma correntinha, eu vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos por toda a volta, tá? Quando chegar aqui, eu volto. Fiz aqui a minha 8ª carreira. Olha só, gente, que lindeza que ficou essa carreira, tá? É a mesma quantidade de pontos da carreira de baixo e a repetição, tá? Aqui a gente finalizou a nossa base com as últimas 2 carreiras sendo uma espelho da outra. O que a gente vai começar a fazer aqui agora? Os pontinhos V, né, pra gente poder receber as nossas tulipinhas. Então, eu vou fazer aqui a minha laçadinha inicial. Ó, vim aqui, vou prender aqui, ó, bem preso pra mim começar trabalhando com ponto baixo. Eu vou vir nos espacinhos de uma correntinha. Em qualquer um desses espacinhos, eu vou vir, vou puxar o meu fio, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Ó, puxo. Uma correntinha, tá? Que faz a vez do meu ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas de separação. Você pode trabalhar com 3 correntinhas no seu V. Ó, o ponto baixo e a primeira correntinha, ela forma o meu primeiro ponto alto, que é o ponto alto do meu Vzinho, tá? E as 2 é de espaço para colocar as tulipinhas, mas você pode colocar e trabalhar com 3 correntinhas. No meu caso, na parte reta, eu vou fazer apenas com 2 correntinhas de separação. Eu indico, se você tem o ponto muito apertadinho, muito apertado mesmo, tá? A trabalhar toda essa volta aqui nos Vzinhos, ao invés de ser com 2 correntinhas na parte reta, por todo o trabalho de vocês, fazendo o Vzinho com 3 correntinhas de separação. Laço o meu fio, vou pro próximo espacinho de uma correntinha e faço aqui um ponto alto, 2 correntinhas, volto no mesmo espaço, repito novamente o meu ponto alto. Laço o meu fio, vou no espacinho de uma correntinha e coloco um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. E assim a gente vai formando os nossos Vzinhos, tá? Se você também tiver o ponto muito apertadinho e quiser colocar uma correntinha de separação entre um Vzinho e o outro, você pode, tá? E fica a sua escolha, você tem que ir fazendo aí de acordo com o seu ponto, a sua tensão de ponto. No meu ponto, não tem necessidade, tá? Então, eu vou fazer aqui dessa forma, ó, até chegar nessa direção aqui, ó. Onde tem um espacinho de uma correntinha, a gente vai fazer o Vzinho da tulipa, tá? Sendo um ponto alto, 2 correntinhas de separação e mais um ponto alto. Até chegar nessa direção aqui, ó. Ó, vocês vão ter como base a primeira carreira, tá? Na primeira carreira, a gente tem um leque aqui na quina, vocês estão vendo que tem um leque?
Então, na direção do primeiro grupinho de 3 pontos altos desse leque, ó, nessa direção aqui, até chegar aqui. Nessa direção, aí eu retorno com vocês, tá? E aí eu vou contar pra falar pra vocês com quantos Vzinhos a gente ficou. Fiz aqui os meus Vzinhos, tá? E chegamos na direção, olha só, o último Vzinho que eu fiz tá na direção aqui, ó, da primeira carreira do nosso leque aqui, ó. Ó, tá na mesma direção, então se baseiem nisso daqui pra vocês fazerem o de vocês, tá, gente? Tem que prestar bastante atenção na aula. Ó, agora vai uma dica. Se você tem o pontinho bem apertado, tá? Eu aconselho você soltar mais o ponto no momento de fazer esses Vzinhos. Quer fazer uma correntinha de separação entre um V e o outro? Você pode fazer, como eu expliquei. Vou vir aqui dentro do espacinho, vou fazer um ponto alto. E aqui, agora, se você quiser, você pode colocar 3 pontos altos. 3 pontos altos não, gente, desculpa, recapitulando, 3 correntinhas, tá? Reparem que na parte reta eu fiz com 2 e na parte oval, se você quiser, se você vê que há necessidade, você pode fazer o seu Vzinho da tulipa com 3 correntinhas de separação. Laça o fio e vai pro outro espacinho, pro próximo, e aqui vai fazer um ponto alto, 3 correntinhas, se há necessidade no seu ponto, e um ponto alto. No meu caso, gente, não tem necessidade, então, tanto na parte reta quanto na parte oval, deixa eu desmanchar aqui, peraí, eu vou fazer do mesmo jeito. O meu Vzinho, ele será composto por um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Dessa forma, tá? Eu só voltei aqui, gente, pra dar essa explicação pra você que tem um ponto menor do que o meu. Se você tá vendo que tem necessidade, você pode colocar uma correntinha entre um Vzinho e o outro, ou então você pode fazer na parte reta com 2 correntinhas de separação nos Vzinhos e na parte oval com 3 correntinhas. No meu caso, como eu falei pra vocês, não tem necessidade. Eu não sei se eu também passei pra vocês a medida que está a minha base. Sem contar com esse pontinho V, tá? A base central aqui, ó, tá com 54 centímetros de comprimento. E aí, depois que eu fizer o ponto V e a tulipa, eu meço novamente para passar para vocês as medidas, tá? Então, eu vou trabalhar dessa forma por toda a volta da minha peça, trabalhando nos espacinhos de uma correntinha, um pontinho V, sendo um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Se você quiser fazer um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto, você pode, tá? Fica aí a critério do seu ponto, o que o seu ponto pedir, você coloca. Eu vou fazer o meu, quando chegar aqui onde a gente iniciou, eu retorno pra gente começar a próxima etapa. Dei a volta aqui por toda a minha base, olha só como que ficou, gente, ó. Ó, o assentamento. É isso que eu quero que vocês prestem atenção na hora que vocês for fazer essa parte aqui do Vzinho, tá? Para que o seu tapete não fique repuxando. Por isso que eu falei, se for preciso colocar uma correntinha entre um V e o outro, coloca. No meu ponto, eu vi que dava certinho, tá? Ficou bem assentadinho. Agora, a gente vai fechar, que eu já cortei até o meu fio, vou fechar aqui essa carreira. A gente tem um ponto baixo e uma correntinha. Eu vou vir nessa correntinha, vou introduzir aqui, vou puxar o meu fio aqui, ó, e vou prender com um ponto baixíssimo, que eu aperto, venho na correntinha de espaço aqui, ó, de trás pra frente e puxo esse fiozinho lá pra trás. E ficou dessa forma aqui a nossa base. Agora, eu vou pegar o meu multicolor no Astúcia pra gente iniciar as tulipas. Vou fazer a laçadinha inicial, igual eu já ensinei pra vocês, eu aperto bem apertadinho o meu nó, tá? Ó, aperto aqui, ó, a laçadinha que tá na agulha, que eu gosto sempre de começar com ponto baixo. E aqui onde a gente cortou o nosso fio, eu já vou vir, ó, com a laçadinha na agulha, vou introduzir a agulha, puxo o fio aqui, ó, eu seguro essa pontinha, gente, pro lado de cá, pra que eu trabalhe em cima dela. Alongo aqui a minha puxada e faço o meu ponto baixo. Uma correntinha de separação, temos aqui o nosso primeiro ponto alto. Vou laçar, vou voltar dentro do Vzinho, vou puxar o meu fio, vou puxar novamente e vou tirar, ó, repare que a gente tá com 3 laçadinhas na agulha. Quando eu puxar o meu fio, eu só vou tirar 2. Tirei 2,
fiquei com 2 na agulha. Laço o meu fio, volto aqui dentro, puxo o fio, ó, laço, puxo de novo, tiro 2. A gente tá com 4 laçadinhas, eu vou tirar 2 e vou ficar com 3. Laço novamente, volto aqui dentro, vou fazer meio ponto alto. Isso aqui se chama meio ponto alto, ó, e vou puxar o fio, vou tirar 2. Fiquei com 4 laçadinhas na agulha, eu vou puxar o meu fio e vou puxar as 4 laçadas, formei a minha tulipinha. Vou fazer 3 correntinhas de separação, não aperta as correntinhas. Vou pro próximo vezinho, vou fazer aqui, ó, laço o fio, vou pro próximo vezinho, puxo a minha laçada, tiro 2, fico com 2 na agulha. Laço, faço meio ponto alto, tiro 2, fico com 3 laçadas na agulha. Laço, puxo aqui, ó, o meu fio, tiro 2, fico com 4 na agulha. Introduzo novamente no vezinho, puxo, tiro 2, e aqui eu fiquei com 5 laçadinhas. Na primeira tulipinha, quando a gente for fazer, a gente vai ficar com 4 laçadinhas. Nas demais, tá? Como são, a minha tulipinha, ela é de 4 meio pontos altos, eu vou ficar com 5 na agulha, tá? Então, eu puxo o meu fio sem laçar, sem nada. Eu apenas vou puxar o fio e vou tirar, passando por dentro das 5 laçadinhas e vou formar a minha tulipinha. E assim a gente vai trabalhando. Essas correntinhas de intervalo aqui, meninas, eu aconselho vocês, tá? A estar fazendo elas mais largas, não aperta muito. Laço o meu fio, venho dentro do vezinho, puxo, tiro 2, laço, puxo, tiro 2, laço, puxo, tiro 2, laço, puxo, tiro 2. A gente vai ficar com 4 meios pontos altos embaixo e 5 laçadinhas na agulha. Quando tiver 5 laçadinhas na agulha, essa é a hora de você puxar o seu fio e tirar todas de uma vez. Vou fazer 3 correntinhas, laço, vou pro próximo, tiro 2, laço, puxo, tiro 2, laço, puxo, tiro 2, laço, puxo, tiro 2. Fiquei com 4 embaixo, deixa eu soltar aqui porque deu nó. Fiquei com 4 embaixo e 5 em cima. 1, 2, 3. Vou laçar, vou vir aqui dentro, puxo, tiro 2, laço, puxo, tiro 2, laço, puxo, tiro 2, laço, puxo, tiro 2. 4 embaixo, 5 em cima, essa é a hora de fechar tudo junto e fazer 3 correntinhas de separação. E assim você vai seguir fazendo por toda a sua volta. Gente, ó, prestem atenção. Vocês vão seguir fazendo dessa mesma forma. Eu vou fazer dessa forma por toda a minha volta. As minhas tulipinhas, eu sempre faço elas com 4 pontos altos. E por toda a extensão entre uma tulipinha e a outra, a gente vai ter aqui, ó, 3 correntinhas de separação. Quando chegar nessa direção aqui, ó, se baseiem na primeira carreira aqui, ó, do corpo do nosso tapete, onde a gente tem o primeiro leque. Tá vendo aqui? O primeiro leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Nessa direção, ó, nessa direção começa a parte oval de vocês. Se vocês verem que há necessidade de vocês colocar, por exemplo, na parte oval, 4 correntinhas de separação entre uma tulipa e a outra, você pode colocar tranquilamente. Se você vê que não tem necessidade, conhecendo a sua tensão de ponto, vê que seguir por toda a volta fazendo igual eu estou fazendo aqui, dá certo, com 3 correntinhas de separação entre uma tulipa e a outra, bom, segue aí fazendo, tá? Eu vou fazer aqui o meu, e aí quando eu chegar aqui onde a gente iniciou, eu retorno. Dei a volta aqui por toda a minha peça, olha só, gente, como que ficou aqui, olha isso aqui. Na minha parte oval, ela vai ficar levantadinha assim mesmo, ó, as minhas tulipinhas, olha só pra vocês verem, ela está levantada, gente. Só que, assim, não tá aquela coisa levantada muito, como o meu tapete tá assim. Se ficar assim, não vai dar certo. Então, soltem aí o ponto, tá? Como eu falei pra vocês, se for preciso trabalhar com 4 correntinhas de separação na parte oval, vocês podem sim tá trabalhando. A minha peça até o momento, tá? Com a carreira de vezinho e a tulipa, tá na medida de 59 centímetros de comprimento.
Gente, como eu estava falando aqui pra vocês, não tem problema se ficar arrebitadinha assim, ó, levantada as suas tulipinhas, porque a gente vai vir com a carreira de ponto alto, toda fechada agora, e aí ele vai dar aquele assentamento que a nossa peça tá pedindo nesse momento, tá bom? Então, aqui, ó, já fiz as minhas 3 correntinhas de separação, a gente vai fechar. Como que eu vou fechar aqui? Fiz as 3 correntinhas de separação, eu vou vir bem aqui, ó, tá vendo que a gente tem aqui, ó, o pezinho da nossa tulipa, onde foram todos os pontos fechados juntos? Ó, bem aqui, ó, gente, tá vendo essa alcinha que a gente tem aqui? Ó, eu vou introduzir a agulha nela, vou puxar o meu fio e vou prender com um ponto baixíssimo. Aqui eu já posso cortar esse fio, tá? Pra gente... Deixa eu pegar aqui. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês novamente como que tá? Eu já passei o meu fiozinho aqui da tulipinha lá pra trás. Quero mostrar pra vocês de novo como que tá aqui, ó. Tá as minhas tulipinhas, elas também em pé. Tá vendo que aqui chega tá dobrando pra dentro? Mas vocês vão ver que vão se assentar, tá? O que que a gente vai fazer agora? Nossa carreira de ponto alto toda fechada pra poder receber o nosso bico de acabamento. Então, eu vou vir aqui, fazer minha laçadinha inicial, vou pegar, vou vir em qualquer espacinho desses entre as minhas tulipinhas. Ó, vou começar nesse daqui. Aqui a gente arrematou, eu vou no espacinho seguinte. Vou começar aqui fazendo o meu ponto baixo para iniciar a minha carreira, vou alongar ele. E aqui eu vou fazer uma correntinha, formei o meu primeiro ponto alto, tá? Então, dentro desse espacinho, eu vou fazer mais 2 pontos altos, ficando com 3 pontos altos, certo? Tá vendo que nas tulipinhas a gente tem essa alcinha aqui, ó, ela fica um pouquinho mais solta, mais frouxinha, tá vendo essa daqui? Que tem, ó, no pé da minha tulipa. Então, eu vou introduzir a agulha nela e vou fazer um ponto alto. Vou no próximo espacinho, dentro do espacinho de 3 correntinhas, um ponto alto. Ou 3 pontos altos, tá? No caso, seria um ponto alto para cada correntinha que a gente fez. Chegamos na tulipinha, temos novamente aquela alcinha da tulipa que fica um pouquinho mais frouxa. Em todas as tulipinhas, vocês vão ver essa alcinha, tá? Então, aqui eu vou fazer, de novo, um ponto alto. Vou pro próximo espacinho de 3 correntinhas. Trabalho aqui, eita, que esse fio tá no espacinho de 3 correntinhas, 3 pontos altos. No pé da tulipa, um ponto alto. Volta aqui pro espacinho, 3 pontos altos no espacinho de 3 correntinhas. E no pé da tulipinha, um ponto alto. Então, a nossa parte reta, ela é dessa forma que a gente vai trabalhar. Entre uma tulipa e a outra, a gente tem 3 correntinhas de separação. Então, a gente vai fazer 3 pontos altos no espacinho de 3 correntinhas e no pezinho da tulipa, um ponto alto. Vocês vão seguir fazendo dessa forma até chegar nessa direção. Ó, gente, nessa agora aqui que a gente tá fazendo das tulipas até a finalização do bico de acabamento, é nessa parte aqui que vocês vão se basear, na primeira carreira que a gente tem aqui do cru, tá? Que é onde a gente tem o nosso primeiro leque. Então, nessa direção aqui, ó, vocês podem colocar até a agulha de vocês, para vocês terem um direcionamento. Então, até aqui é a minha parte reta. Daqui pra cá é a minha parte oval. Então, por mais 3 vezes aqui, eu vou repetir como se fosse a minha parte reta. Nos espacinhos de 3 correntinhas, 3 pontos altos e no pé da tulipa, um ponto alto. 3 pontos altos no espacinho de 3 correntinhas, no pé da tulipa, um ponto alto. Eu vou fazer aqui o meu, quando eu chegar aqui nessa direção que tá a minha agulha da parte oval, eu retorno com vocês. Vim trabalhando da forma que eu expliquei pra vocês, espacinho de 3 correntinhas na parte reta, 3 pontos altos. No pé da tulipinha, um ponto alto. E agora, a gente chegou na direção que eu marquei aqui, ó, que é do nossa primeira carreira, que é o primeiro leque que a gente tem. Nessa direção, o próximo espacinho já é ali a minha parte oval. Então, na parte oval será o seguinte, gente. A gente vai fazer 4 pontos altos nos espacinhos de uma correntinha. E aqui no pé da tulipa,
a gente vai fazer um ponto alto. Peguei a perninha errada da tulipa, gente. Tome cuidado pra vocês não pegar a perninha errada, tá? Da tulipinha. É só as duas laçadinhas de cima. Laço, vou pro próximo espacinho, 4 pontos altos. Dentro do espacinho de 3 correntinhas e no pé da tulipa, um ponto alto. Se você tem um ponto mais largo, gente, o ponto maior, que você vê que vai ficar embabadando, você pode fazer a seguinte sequência. 3 espacinhos, você vai fazer 4 pontos altos, né? E no pé das tulipinhas, um ponto alto. E 2 espacinhos, você vai fazer 3 pontos altos e o quarto no pezinho da tulipa, tá? E aí, você vai intercalando dessa forma. 3 com 4 e 2 com 3, entendeu, gente? E sempre nos pés da tulipinha tem que fazer o ponto alto, igual eu tô fazendo aqui. No meu caso, no meu ponto, gente, não tem necessidade, tá? Que eu falei pra vocês que é um ponto, não é tão grande, gente, mas também não é um minúsculozinho, né? Então, assim, pra mim, deu super certo na minha peça piloto, fazendo dessa forma, de 5 pontos altos, né? No caso, assim, ó, laço meu fio, onde a gente tem o espacinho de 3 correntinhas, a gente faz 4 pontos altos somente na parte oval. E em cima do pé da tulipinha, a gente faz... Tá faltando mais um aqui. A gente faz o quinto, tá? Então, vocês vão seguir dessa forma, trabalhando por toda a volta da parte oval de vocês. Deixa eu mostrar aqui certinho pra vocês. Olha só que tá meio que... Ó, tá vendo que tá meio que emborcando? Quando eu passar essa carreira... ele vai se assentar, porque tem pontos a mais, tá bom? Então, eu vou seguir dessa mesma forma, fazendo, ó, onde tem os espacinhos entre uma tulipa e outra, na parte oval, eu vou colocar 4 pontos altos e o quinto no pé da tulipa. 4 pontos altos no espacinho, no pé da tulipa, o quinto. Vou fazer até chegar aqui do outro lado, tá? Que a gente tem o nosso leque. A gente tem um leque de cá, desse lado de cá, e desse outro lado, certinho? Então, aqui nessa direção, eu vou colocar nessa direção aqui e vou fazer os meus aumentos com 4 pontos altos no espacinho e um na tulipinha até chegar nessa direção do leque da primeira carreira do cru. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês. E olha só, gente, fiz aqui toda a minha parte oval e olha isso, gente, o caimento fica maravilhoso, por isso que eu coloquei essa quantidade de pontos aqui, pro meu caimento ficar legal, porque tava repuxando as minhas tulipinhas. Eu vou contar aqui com vocês, tá? Pra vocês verem quantos bloquinhos que a gente fez vou colocar 5 pontos altos, tá? A diferença aqui da... Ó, a gente tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 bloquinhos, né? Vamos se dizer assim, de tulipinhas com 5 pontos altos. Essa é a modificação que a gente vai fazer aqui na nossa peça. Depois de feito essa quantidade, ó, pode ver que tá na mesma direção, ó, tá aqui na mesma direção o meu último grupinho de 5 pontos altos. Agora, a gente vai voltar a trabalhar na parte reta. Laço meu fio, vou fazer 3 pontos altos nas correntinhas e no pé da tulipinha, um ponto alto, porque aqui já é a nossa parte reta. E assim você vai seguir fazendo, tá? Na parte reta, nos espacinhos entre uma tulipa e outra, 3 pontos altos nas correntinhas e um ponto alto no pé da tulipinha. Essa é a nossa parte reta. Na nossa parte oval, novamente os grupinhos de 5 pontos altos, tá? Trabalhando da mesma forma que eu ensinei vocês a fazer desse lado de cada parte oval, ó. Desse lado, vocês vão fazer aqui do outro lado também, tá? Vai marcar aqui na mesma direção, vai colocar agulha assim, ó, gente, pra vocês terem noção da direção. Então, até aqui, eu vou trabalhar dentro das correntinhas, 3 pontos altos e um no pé da tulipinha. Daqui pra cá agora, que é a parte oval, 4 pontos altos nas correntinhas e um no pé da tulipinha. Então, façam aí o de vocês,
dessa mesma forma, não tem segredo, tá? É só seguir aí acompanhando da forma que eu expliquei de um lado, é só fazer do outro lado, tá? E aí, quando chegar aqui onde a gente iniciou a nossa carreira, eu retorno pra gente começar o bico de acabamento. Fiz aqui todo o meu trabalho, olha isso, gente. Lembra aquela coisa que eu falei pra vocês do tapete tá emborcando e que nessa carreira de ponto alto todo fechado ia se assentar? É isso aí, olha só o caimento da minha peça pra vocês verem. Confia no processo que vai dar certo. Cheguei aqui onde a gente iniciou a nossa carreira, fechei com um ponto baixíssimo. Vou alongar um pouquinho aqui a laçadinha que tá na minha agulha, vou no ponto da frente, vou puxar, introduzo a agulha, puxo o fio, vou ficar com duas laçadinhas, puxo o fio e tiro as duas formando um ponto baixo. Vou fazer 5 correntinhas, 4, 5, vou pular 1, 2, 3, 4 e no quinto vou fazer um ponto baixo. Para o nosso bico dar certo, a gente vai precisar fazer essa modificação aqui, ó, que é pular 4 e prender no quinto por 7 vezes. Só que o que acontece? Eu vou fazer isso na minha parte oval, que não vai ser bem uma adaptação para o nosso bico dar certo. Vai ser mais ali uma forma do nosso bico não ficar amontoado e bater certinho a contagem que a gente precisa. Então, eu vou fazer essa modificação na minha parte reta. Vou fazer 3 vezes de um lado na parte reta, 3 vezes desse lado de cá, do lado de baixo, tá? Na parte reta, e aí vai ficar faltando um. Eu jogo ele na parte oval, tá, gente? Eu vou explicar pra vocês tudo certinho como que é essa adaptação. O nosso bico, para ele dar certo, ele precisa ter essa argola maior de 5 correntinhas. Agora, a gente vai fazer 3 correntinhas, vai pular 2. E no terceiro, a gente prende com ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 2, no terceiro, prende com ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 2 e prende com um ponto baixo. O nosso bico, gente, por toda a volta, ele tem que ter essa contagem, tá? Uma argola maior de 5 correntinhas e 3 argolas menores de 3 correntes. Ó, uma grande, 5 correntinhas e 3 argolinhas menores de 3 correntinhas, certo? Então, aqui a gente vai fazer de novo, 1, 2, 3, 4, 5. Não façam as suas correntinhas apertadas. Vou pular 1, 2, 3, 4 e no quinto vou prender com um ponto baixo, porque eu ainda estou na parte reta, então eu vou trabalhar mais uma vez aqui a minha adaptação. E assim, gente, vai dar certinho o nosso bico lá no final, tá? Vou fazer 3 correntinhas, pulo 2, vou no terceiro, faço 3 correntinhas, pulo 2, vou no terceiro, faço 3 correntinhas, pulo 2 e vou no terceiro. Não apertem as correntinhas. E dessa forma aqui vai ficar. Como aqui eu já estou em cima da minha parte oval, já é hora de iniciar a parte oval, a última adaptação eu vou fazer quando a gente chegar aqui no início. Porque o início, onde a gente iniciou, a gente tá na metade da parte reta do nosso trabalho. E o que a gente vai fazer aqui? Na parte oval, como eu falei pra vocês, tem a modificação para que o nosso bico e o nosso tapete não repuxe. Então, aqui eu vou fazer 5 correntinhas normalmente, 1, 2, 3, 4, 5. Ao invés de eu pular 4 e prender no quinto, eu vou pular 3 e vou prender no quarto. A parte oval será essa sequência, tá? Somente na argola maior. As argolas menores continuam do mesmo jeito. 3 correntinhas, pula 2, prende no terceiro com ponto baixo. 3 correntinhas, pula 2 e prende no terceiro com ponto baixo. Dessa forma, uma argola maior e 3 argolas menores. Isso é por toda a volta, tá? A única adaptação mesmo, igual eu falei pra vocês, é que na parte reta a gente vai pular 4 e vai prender no quinto, tá? Ó, 1, 2, 3, 4 e prende no quinto, só na parte reta. Como eu estava falando aqui pra vocês, a única modificação, diferença que vai ter aqui na nossa peça é na parte reta pra parte oval. Parte reta, a gente vai pular 4 e prender no quinto, somente nas argolas maiores. As argolas menores, tanto na parte reta quanto na parte oval,
é a mesma coisa, tá, gente? Não tem diferença. E aqui, em cada parte reta, dá a sequência que a gente precisa pro nosso bico, pra ele bater certinho aqui no final, tá? Em cada parte reta, a distância que tem da parte reta pra parte oval é o encaixe dessa parte aqui, ó, que a gente pula na argola maior, pula 4 e prende no quinto. Vou fazer aqui novamente, mais uma vez com vocês, a parte oval. Vou fazer 5 correntinhas, pulo 3, vou no quarto e prendo com ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 2, vou no terceiro ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 2, prendo com ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 2, prendo com ponto baixo. E vai seguir dessa forma que eu estou explicando para vocês aqui, gente. Não tem como dar errado, tá? Como eu expliquei para vocês, na parte oval, a distância que a gente tem aqui na parte reta, para a parte oval, é a distância que a gente precisa das argolinhas para pular 4 e prender no quinto nas argolinhas menores. Na parte oval, nas argolinhas maiores, faz 5 correntinhas, pula 3 e prende no quarto. Eu vou fazer a minha parte oval aqui com vocês, toda ela, tá? Quando chegar na parte reta, tem essa adaptaçãozinha que eu falei pra vocês. Na parte reta, na argola maior, vai pular 4 e vai prender no quinto. Na parte oval, na argola maior, vai pular 3 e vai prender no 4, tá? As 3 argolinhas menores de 3 correntinhas que a gente tem, sempre vão ter elas e elas sempre serão na mesma medida, não faz modificação nenhuma nas argolinhas menores. Então, eu vou fazer aqui o meu. Quando eu chegar na minha segunda parte oval, eu volto aqui pra gente fazer a nossa 7ª adaptação. Fiz aqui, meninas, as minhas argolinhas. Eu tô aqui, ó, na metade, tá? Eu tô no centro, na verdade, ó, bem no centro da minha segunda parte oval. Aqui eu vou fazer mais uma adaptação. Quando a gente iniciou, como a gente iniciou desse lado de cá aqui, ó, desse lado aqui. Na metade da nossa parte reta, a gente fez apenas 2, né? Por 2 vezes a gente pulou 4 e prendeu no quinto com a argola maior. Desse lado de cá, que é a nossa segunda parte reta, eu já fiz 3 vezes. Então, a gente tem um total de 5 modificação, né? Que é pular 4 e prender no quinto na argola maior. Então, como a gente tem 5, eu vou fazer a minha 6ª aqui no centro da segunda parte oval do meu tapete. Ó, eu tô bem no meio. Vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular 1, 2, 3, 4 e vou prender no quinto. Então, aqui agora, automaticamente, eu já fiz a minha 6ª adaptação. Vou fazer 3 correntinhas. Vou pular 2, vou prender no terceiro. 3 correntinhas. Vou pular 2, vou prender no terceiro. 3 correntinhas, vou pular 2 e vou prender no terceiro. Agora, eu volto normalmente fazendo as minhas 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulando 3 e prendendo no quarto nas argolinhas menor, igual a gente tem que fazer mesmo na parte oval. E segue fazendo normalmente as argolinhas menores, tá? Vai fazer dessa forma até a gente sair da parte oval. Quando sair da parte oval e entrar na parte reta, a gente vai fazer a nossa última adaptação, tá bom? Então, aqui, gente, eu vou fazer a minha. Quando tiver chegando aqui pra fazer a última argolinha grande, que é onde a gente tem que fazer a adaptação, eu volto com vocês. Tô voltando aqui com vocês pra gente fazer a nossa última adaptação, né? A 7ª, pra encaixar o nosso bico aqui na nossa peça. O que eu vou fazer aqui? Já fiz as minhas 5 correntinhas, vou fazer 1, 2, 3, 4 e no quinto vou prender com ponto baixíssimo. 3 correntinhas, pulo 2, vou no terceiro ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas, pulo 1, 2 e prendo no terceiro. Vou fazer 3 correntinhas, me sobrou aqui, ó, 1, 2, e aqui onde tem o ponto baixo, vou prender com ponto baixíssimo, e dessa forma vai ficando aqui a nossa peça. Gente, o meu fio tá engarranchando ali. Agora que a gente já fez aqui o fechamento da nossa carreira, a gente não precisa mais fazer adaptação, porque quando a gente fala de fazer adaptação, gente, é só na primeira carreira do bico de acabamento pra gente conseguir encaixar ele na peça.
Então, feito aqui o meu ponto baixíssimo, eu vou caminhar com ponto baixíssimo para dentro da minha argola maior de 5 correntinhas, vou subir 3 correntinhas, vou laçar o fio, vou voltar no mesmo espaço, né, que é o espaço de 5 correntinhas, e vou fazer aqui uma sequência de 9 pontos altos. Gente, é muito lindo esse bico. Agora, vocês vão ver o tchan que vai dar nessa peça, esse bico maravilhoso. Vamos contar aqui quantos pontos a gente fez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, falta mais um. Feito aqui os 9 pontos altos dentro da minha argola de 5 correntinhas, eu vou nessa primeira argolinha aqui, ó, a gente tem 3 argolinhas menor de 3 correntinhas. Eu vou na primeira, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, vou na do meio, ponto baixo, 3 correntinhas e vou na terceira argolinha menor e ponto baixo. Ó, na carreira de baixo, nessa parte das argolinhas menor, a gente tinha 3. Agora, nessa carreira que a gente tá fazendo, a gente vai ficar com 2. A gente laça o fio, vai pra argolinha maior de 5 correntinhas e repete aqui novamente um total de 9 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e já retorno com vocês. Fiz aqui os meus 9 pontos altos novamente, vamos trabalhar nessas argolinhas menores que a gente tem aqui. Na primeira, eu vou fazer um ponto baixo, vou subir 3 correntinhas, vou na segunda, que é a do meio, faço um ponto baixo, 3 correntinhas novamente, vou na terceira e faço um ponto baixo, ficando nessa carreira com um motivo de 9 pontos altos e 2 argolinhas menores de 3 correntinhas. Laço, vou para minha argola maior de 5 correntinhas e repito aqui dentro 9 pontos altos. Então, essa vai ser a sequência, meninas, por toda a nossa volta, sem tirar e nem pôr nada, tá? Onde a gente tem a nossa argola maior de 5 correntinhas, a gente vai colocar 9 pontos altos. Chegou aqui onde a gente tem as 3 argolinhas menores, na primeira é ponto baixo, vai subir 3 correntinhas, na do meio, ponto baixo, sobe 3 correntinhas e na terceira, ponto baixo. Laça o fio e vai para a próxima argolinha de 5 correntinhas e repete 9 pontos altos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o meu, vou dar a volta por toda a minha peça, tá? Façam aí o de vocês, do mesmo jeito que eu expliquei pra vocês. Quando chegar aqui, eu volto pra gente fechar e iniciar a nossa próxima. Dei a volta aqui por toda a minha peça, ficando dessa forma. Chegamos aqui no início, onde a gente subiu a nossa carreira. Eu vou vir aqui onde a gente tem um motivo de 9 pontos altos. No primeiro aqui, onde a gente tem essas correntinhas, na terceira correntinha contando de baixo pra cima, vou introduzir, puxar o meu fio e prender com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui um total de 4 correntinhas, 3 que faz a vez de um ponto alto e uma de separação. Laço o meu fio e venho trabalhando um ponto alto separados por uma correntinha para cada um dos 9 pontos que a gente tem na carreira de base, tá? Não vai pular nenhum, gente. A única coisa que vai fazer aqui que vai colocar uma correntinha de separação entre um ponto e o outro. A gente também vai ficar com um total de 9 pontos altos aqui. 8 e o 9º, ficando dessa forma a nossa carreira que a gente está iniciando agora. Aqui a gente tem 2 argolinhas de 3 correntinhas. Eu venho na primeira, faço um ponto baixo, subo 3 correntinhas, vou na segunda e prendo com um ponto baixo. Quando a gente iniciou, a gente tinha 3 argolinhas menores. Depois a gente ficou com 2 e agora a gente vai ficar com apenas 1. Vou laçar o meu fio, estamos aqui novamente no motivo de 9 pontos altos. Então, eu vou vir fazendo um ponto alto para cada ponto de base que a gente tem intercalados por uma correntinha. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Todos intercalados por uma correntinha para ficar dessa forma aqui, tá? Vou vir aqui onde a gente tem as 2 argolinhas menores, sem laçar o fio, sem fazer correntinha nem nada. Eu venho na primeira, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, vou na segunda, fecho com ponto baixo, ficando apenas com uma argolinha de separação entre um motivo de 9 pontos altos e o outro.
Laço meu fio, vou por motivo de 9 pontos altos e venho trabalhando um ponto para cada ponto de base, intercalados por uma correntinha. Fiz aqui o meu motivo de 9 pontos altos intercalados por uma correntinha. Chegamos aqui onde a gente tem as duas argolinhas menores. Na primeira, ponto baixo, sobe 3 correntinhas. Na segunda, ponto baixo, laço o fio, já venho para o motivo de 9 pontos altos e repito aqui novamente. 9 pontos intercalados por uma correntinha. E dessa forma vai ficar a nossa carreira, tá? Eu vou fazer a minha, não tem modificação, é assim por toda a volta do nosso tapete. Vou fazer a minha aqui, quando eu chegar onde a gente iniciou, eu retorno pra gente subir a penúltima carreira. Por todo o meu trabalho, gente, tá muito lindo, o caimento é maravilhoso da minha peça. Eu vou vir aqui, ó, onde a gente iniciou, fiz o meu ponto baixo. Onde a gente iniciou, vou contar 1, 2, 3 na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, vou introduzir o meu fio e vou prender com ponto baixíssimo. Aqui eu já vou puxar o meu fio, vou vir nessa correntinha aqui, ó, de separação que a gente tem entre um ponto alto e o outro, introduzo a minha agulha de trás pra frente, puxo aqui, ó, para trás o meu fio, pra mim começar a nossa próxima carreira. E eu vou voltar com a cor cru, tá? Pra gente fazer o destaque aqui da nossa peça. Então, eu vou fazer a minha laçadinha inicial aqui, ó, que eu sempre gosto de fazer, eu sempre gosto de começar todos os meus trabalhos dessa forma. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar em ponto alto relevo essa carreira, tá? Então, essa carreira aqui é uma repetição da carreira que a gente acabou de fazer, só que pegando o ponto por trás. Com a minha laçadinha na agulha, eu vou introduzir a agulha de trás pra frente, ó. Vou entrar aqui nesse espacinho, vou atravessar pro outro espacinho, jogando o meu ponto alto pra trás. Aí, eu puxo o meu fio aqui, alongo, puxo e faço o meu ponto baixo. Aqui tá os fios de arremate, depois a gente corta. Vou fazer uma correntinha, que é a minha correntinha para formar o meu ponto alto, e mais uma de separação. Laço o meu fio, introduzo de trás para frente, ó, a gente tem um espacinho aqui, do lado, de um lado, um ponto alto no centro e um espacinho do outro lado do ponto alto. Então, a gente vai introduzir de trás para frente no espacinho antes do ponto alto, e vai atravessar a agulha pro espacinho depois do ponto alto. Aqui a gente vai puxar o nosso fio e vai fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, introduz de trás para frente no ponto alto antes, no espacinho antes do ponto alto e atravessa pro espacinho depois do ponto alto. Puxa o fio e faz um ponto alto. E assim você vai trabalhando, ó, introduz no espacinho, atravessa para o outro lado, o ponto alto ele sempre vai ficar atrás, tá, gente? Puxa o fio e faz um ponto alto. Uma correntinha, introduz, sai lá no outro espacinho, ponto alto. Uma correntinha, jogo o meu ponto para trás, puxo, ponto alto. Uma correntinha e vou trabalhando dessa forma, pegando o meu ponto por trás em alto relevo por 9 vezes. A gente vai ficar novamente com um total de 9 pontos altos separados por uma correntinha. E vai ficando esse resultado aqui no nosso bico. Onde a gente tem a argolinha de 3 correntinhas, a gente vai fazer um ponto baixo. Ficando dessa forma. Agora, a gente não vai ter mais nenhuma correntinha de separação, né? Nenhuma argolinha de separação entre um motivo e o outro. Laço o meu fio e venho pegando novamente os 9 pontos altos por trás. Todos separados por uma correntinha, gente. Não deixa nenhum ponto, não pula nenhum ponto. Confere se você vai ficar com 9 pontos altos, pego por trás, e 8 espacinhos de uma correntinha, que são os espacinhos que tem entre um ponto alto e o outro. Dessa forma aqui, ó, gente, muito simples, tá? É bem facinho de fazer, não é difícil. Você vai fazer por toda a extensão, por toda a volta ali da sua peça, tá bom? Chegou aqui na argolinha de 3 correntinhas, é apenas um ponto baixo. E vai ficando nessa sequência aqui, ó, a nossa peça. Vou fazer mais uma vez com vocês. Laço, introduz aqui, ó. Tá vendo que a gente tem um ponto baixo e um ponto alto? Esse aqui é o nosso primeiro ponto alto do grupinho de 9. Então, eu vou introduzir nesse espacinho que a gente tem, nessa brechinha aqui, ó.
entre o ponto baixo e o ponto alto. E aqui eu vou puxar e venho fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até completar 9 pontos altos e ficar com 8 espacinhos de uma correntinha. Vou seguir aqui com vocês. Gente, não tem dificuldade alguma, tá? É só vocês prestar atenção no que eu tô falando, olhar aqui certinho como que eu tô fazendo e fazer aí o de vocês. 8, tô aqui no 9 pontos altos. Ó, a gente vai ficar com 9 pontos altos e 8 espacinhos de uma correntinha. E onde a gente tem a argolinha de 3 correntinhas, prende com um ponto baixo. Então, tá ficando dessa forma aqui o meu. Façam aí o de vocês, eu vou fazer o meu. E quando chegar aqui onde a gente iniciou, eu retorno pra gente fechar e subir a última carreira. E agora a gente vai pra nossa última carreira dessa peça, gente. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai trabalhar nos motivos de 9 pontos altos, só que dentro dos espacinhos. Então, você pode iniciar em qualquer motivo que tenha 9 pontos altos no espacinho. Eu já aprendi aqui a minha laçadinha na agulha, como eu sempre faço, para iniciar com ponto baixo, tá, gente? Ó, fiz aqui o meu ponto baixo, vou subir 3 correntinhas e a gente vai fazer o pontinho picô aqui agora. Como que eu faço meu ponto picô? Fiz o ponto baixo, subi 3 correntinhas, vou aqui, ó, no pé do ponto baixo, pegando as 2 laçadinhas, puxo o meu fio, fiquei com 2 laçadas na agulha, puxo o fio novamente e tiro as 2. Formei o meu primeiro ponto picô. Vou aqui pro ponto do meio, deixa eu puxar o meu fio para facilitar aqui para mim. Fiz o meu ponto baixo nos espacinhos, tá? Eu não trabalho em cima de ponto alto. Vou fazer 3 correntinhas, vou vir no pé do ponto baixo, puxo, tiro 2, fiz o meu segundo picô. Ponto baixo, subo 3 correntinhas, venho no pé do ponto baixo com as 2 laçadinhas. Eu não laço o fio, tá, gente? Eu faço apenas 3 correntinhas, venho no pé do ponto baixo, puxo aqui, ó, e fico com 2 laçadinhas na agulha, puxo o fio novamente e tiro as 2 de uma vez. Fiz 3 pontinhos picô menor. Agora, eu vou fazer um maior, que é o meu picô central, com 5 correntinhas. Ó, fiz 5 correntinhas, é a mesma coisa que como se fosse fazer o pequeno, tá? Só que com mais correntinhas. Então, eu vou vir aqui, ó, no pé do meu ponto baixo, puxo, fiquei com 2 laçadinhas na agulha, puxo o fio de novo e tiro as 2 de uma vez. Fiquei com o meu ponto picô maior. Vou pro próximo espacinho e vou repetir aqui, ó, um ponto picô menor de 3 correntinhas. E dessa forma, a gente vai trabalhando. 3, deixa eu puxar o meu fio novamente, deixa eu tirar ele aqui, que tá debaixo da peça. E a peça não deixa ele vir. Vamos novamente. Vou pro próximo espacinho de uma correntinha, ponto baixo. 3 correntinhas, mais um ponto picô, vou no último espacinho e faço um ponto baixo. Então, o meu bico, ele vai ficar dessa forma. 3 picô menor para um lado, né, pro nosso lado direito. Um picô central, aqui, ó, com 5 correntinhas. E 3 picô de 3 correntinhas, 3 picô menores de novo pro lado esquerdo. Agora, a gente vai fazer um detalhe bem lindão aqui, ó. A gente vai laçar a nossa agulha 2 vezes. Ó, a gente vai ficar com 3 laçadinhas na nossa agulha. Nessa carreira aqui, ó, a gente tá trabalhando, a gente fez a carreira no cru de destaque, certo? A gente tem essa carreira aqui, ó, no rosa chá. E temos essa carreira aqui, ó, que a gente tem 3 pontos baixos, né? Onde a gente fica com 2 argolinhas menores. Olha só, na primeira, a gente tem 2 pontos baixos, ó. Na primeira, na verdade, a gente tem um ponto baixo, na segunda, 2 pontos baixos. E na terceira aqui, ó, de cima para baixo, a gente tem 3 pontos altos, certo? Ponto baixo, quer dizer, gente, desculpa. Eu vou laçar 2 vezes a minha agulha, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo dos 3, tá? Que a gente tem na carreira, que a gente tem 3 pontos baixos. Introduzo a minha agulha, puxo o meu fio, laço, puxo, tiro 2, laço, puxo, tiro 2. Fiquei com 2 na agulha. Laço o fio 2 vezes novamente, vou aqui, ó, pulo do meio e vou no terceiro. Introduzo a agulha aqui, ó, daqui da frente eu jogo ela lá pra trás e saio lá no outro lado. E, ó, puxo, tiro 2, puxo,
tiro 2. Fiquei com 3 na agulha, puxo e tiro os 3 de uma vez. Agora, a gente já vai pro nosso próximo motivo de 9 pontos altos. Dentro do espacinho, eu vou pular o ponto alto, vou para dentro do espacinho de uma correntinha e vem fazendo aqui a minha sequência. Do mesmo jeito aqui, ó, gente, 3 pontos picô menor, 1 picô central maior e 3 menores. Ó, fiz aqui o meu primeiro picôzinho do segundo motivo que a gente tá trabalhando, vou no espacinho de uma correntinha, ponto baixo, 3 correntinhas. Ponto picô, vou pro próximo espacinho, 3 correntinhas, pega aqui nas duas laçadinhas do ponto baixo, puxa o fio, ó, e tira as duas de uma vez. Fiz aqui 3 picô menores de 3 correntinhas. Agora, a gente vai fazer 5 correntinhas, que é o nosso picôzinho central. Eu gosto de fazer com 5, porque a minha correntinha, ela é pequena, gente. Então, eu acho que com 5 fica mais aparente do que com 4, tá? Eu tenho várias videoaulas, né, com esse bico aqui no meu canal. É um bico, assim, gente, que eu amo. Eu acho que dá todo um charme para as minhas peças, é esse bico. Vou fazer aqui o meu último picô. Ó, que a gente fica aqui, ó, no último picô, a gente ainda tem um espacinho de uma correntinha. Então, eu prendo aqui, ó, com ponto baixo. E não faço picô. Vai ficando dessa forma. Agora, a gente vai fazer esse detalhe novamente. Se você quiser fazer essa última carreira em uma outra cor, você pode também, até mesmo na cor do multicolor que você utilizou para fazer as tulipas. Você pode fazer também, que vai dar um destaque maior ainda, esse efeito que a gente faz aqui, né? Esse trançado no nosso bico. Bora lá? Laço 2 vezes a minha agulha, fico com 3 laçadinhas. Na carreira de argolinhas, tá? Daquelas argolinhas pequenas de 3 correntinhas. Na terceira carreira, contando de cima para baixo. Eu vou aqui, a gente tem 3 pontos altos. Eu venho no primeiro ponto alto, pego aqui, puxo o meu fio, alongo ele, tá? Puxo, tiro 2 novamente, puxo, tiro 2. Fiquei com 2 na agulha, laço 2 vezes novamente, pulo o do meio, o ponto baixo do meio, vou no terceiro ponto baixo, introduzo aqui a minha agulha, puxo o meu fio, tiro 2, puxo, tiro 2. Fiquei com 3 na agulha, puxo e tiro as 3. A gente já tá no próximo motivo, né? No caso aqui, no terceiro motivo de 9 pontos altos que a gente tá trabalhando. Pulo o ponto alto no espacinho, sempre trabalhando no espacinho. Faço aqui novamente os meus pontos picô. Eu vou fazer aqui, tá? E já volto com vocês. Ó, eu vou fazer 3 pontos picô pro menor pro lado direito, o central e 3 pro outro lado. Ó, fiz aqui o meu terceiro motivo, repetindo tudo que eu ensinei pra vocês. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer pela última vez esse trançadinho aqui, ó, que fica entre um motivo e o outro. Laço o meu fio 2 vezes, na terceira carreira, contando de cima para baixo, onde a gente tem os 3 pontos baixos. Eu vou laçar a minha agulha 2 vezes, vou vir aqui, ó, daqui da frente, eu atravesso lá para trás a minha agulha, saindo na lateral do ponto baixo do primeiro ponto baixo, tá? Dos 3. Ó, puxo o meu fio, tiro 2, puxo, tiro 2. Fiquei com 2 na agulha, laço de novo 2 vezes. Reparem que a gente tá com 4 laçadas agora. Eu vou pular o ponto baixo do meio e vou no terceiro ponto baixo, pegando ele aqui, ó, e fazendo o meu ponto alto em relevo. Fiquei com 3 na agulha, puxo o fio e tiro as 3. Já vou pro próximo motivo e venho trabalhando os meus pontos picô. Então, a nossa carreira, tá? Vai ficar dessa forma aqui. Trabalhem aí de vocês, eu vou fazer a minha. Quando chegar aqui onde a gente iniciou, é só vir aqui, ó, no ponto baixo que a gente tem nesse primeiro ponto baixo aqui, ó, e fechar com um ponto baixíssimo e cortar o fio, tá bom? Vou fazer o meu, quando eu fizer, eu retorno. Essa finalizada, olha só que lindeza que ficou a minha peça. Já fechei ali, ó, com um ponto baixíssimo, tá? E esse foi o resultado da nossa videoaula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês produzam bastante o nosso tapete Cláudia.